Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o livro do profeta Miqueias. E você está acompanhando essa série, está curtindo, está gostando? Espero que você esteja aprendendo muito com essa série. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E o livro de Miqueias foi escrito pelo próprio profeta Miqueias de Moresete, uma pequena cidade situada a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. E ele profetizou durante o reinado dos reis Jotão, o rei Acás e rei Ezequias, entre os anos 750 e 686, sendo contemporâneo do profeta Isaías. Miqueias era um homem simples do campo, mas a sua mensagem era direta, poderosa e carregada da justiça divina. Ele foi chamado por Deus para denunciar os pecados de Judá e Israel, especialmente a corrupção dos líderes, a opressão dos pobres e a hipocrisia religiosa. O livro foi escrito principalmente para o povo de Judá no sul, alertando sobre o julgamento que viria por causa do afastamento de Deus. Contudo, as suas palavras também carregam esperança. Mesmo diante do castigo, a promessa de restauração e de um Messias que traria paz e salvação. E o tema central do livro de Miqueias é a justiça de Deus em contraste com a injustiça dos homens. O profeta mostra que a verdadeira religião não está apenas nos rituais, mas em viver de uma maneira justa, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Ele denuncia os governantes que exploravam o povo e os sacerdotes que se vendiam por dinheiro, revelando um sistema religioso corrompido. Apesar da severidade da mensagem, o livro também traz uma das promessas messiânicas mais belas do Antigo Testamento, o nascimento do Salvador em Belém. Miqueias apresenta Deus como um justo juiz, mas também como um pai compassivo que disciplina para restaurar. O livro é uma mistura de advertência e consolo, mostrando que o julgamento de Deus nunca vem sem uma esperança de redenção. Entre os versículos chaves do livro, um dos mais conhecidos de Miqueias é Miqueias 6:8, que resume o coração da mensagem profética. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? Esse versículo é uma síntese da espiritualidade verdadeira, simples, prática e profundamente ética. E um outro versículo importante é Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E essa profecia aponta claramente para o nascimento de Jesus Cristo, século antes de acontecer. E por fim, em Miqueias capítulo 7, versículo 18, diz: quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e te esqueces das transgressão do restante da tua herança, que é um lembrete da graça divina que vence o juízo. Então, mesmo o profeta denunciando os pecados, mesmo Deus ali falando de justiça, mas Deus, ele sempre também mostra a esperança para aquele que verdadeiramente se arrepende de verdade, de coração. E o livro de Miqueias, ele tem 7 capítulos, e cada capítulo ele apresenta uma parte importante da mensagem divina. No capítulo 1, Deus anuncia o julgamento de Samaria e Jerusalém por causa da idolatria e da corrupção. No capítulo 2, Miqueias denuncia os que exploram os pobres e usam o poder para oprimir, mas termina com uma promessa de restauração.
Já no capítulo 3, o profeta confronta os líderes e profetas falsos que conduzem o povo à destruição. Já no capítulo 4, ele já traz esperança. Fala de um futuro reino de paz, onde as nações buscarão o Senhor. Já no capítulo 5, contém a profecia sobre o nascimento do Messias em Belém e descreve a vitória final do povo de Deus. Já no capítulo 6, Deus apresenta um julgamento simbólico contra Israel, lembrando o povo da sua ingratidão e exigindo uma fé prática. E por fim, o capítulo 7 mistura arrependimento, confiança e louvor, mostrando que mesmo após a queda, há perdão e restauração para que se volta sinceramente a Deus. E o contexto das cidades em Miqueias revela o contraste entre a opressão urbana e a simplicidade das vilas rurais. Jerusalém, capital de Judá, era o centro religioso e político, mas havia se tornado um símbolo de orgulho e corrupção. Samaria, capital de Israel, já havia caído por sua idolatria. Miqueias, vindo de Moresete, que era conhecia de perto o sofrimento do povo simples, explorado pelas elites urbanas. Sua voz ecoa o clamor dos injustiçados, denunciando os que enriqueciam às custas dos mais pobres. Ele profetizou um tempo em que o Império Assírio ameaçava invadir Judá, e a tensão política e espiritual era intensa, mas mesmo assim, Miqueias se manteve fiel, mostrando que o verdadeiro refúgio do povo não estava na força militar ou nas alianças humanas, mas em um Deus que exige justiça e oferece misericórdia. Seu livro é um chamado à consciência, é um lembrete eterno de que a fé sem justiça ela é apenas aparência. E que essa é uma lição muito importante para nós da atualidade, porque Deus não está preocupado com os rituais, mas que realmente nós possamos andar em verdadeira verdade, sinceridade e retidão e de maneira humilde diante dele. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro do profeta Naum. E até o próximo vídeo.